Quanta honra! Estamos aqui novamente no Pod Vivax para nós falarmos sobre empreender. É tão difícil nós termos uma noção do quão muitas das vezes as pessoas elas começam errado e terminam errado. A franca maioria das empresas não sobrevivem ao primeiro ano. Muito disso é o reflexo da falta de planejamento, da falta do pensamento, da falta do planilhamento. O fato é que nós temos, quando começamos qualquer espécie de empreendimento, seja pequeno ou seja bastante grande, alguns sócios que eles já vêm conosco em virtude desse enraizar daquilo que nós falamos que, infelizmente, é a política econômica brasileira. O governo federal, estadual e municipal comem uma grande fatia com os impostos, mas nós temos que agradecer, porque afinal de contas, quem empreende tem que pagar impostos. Nós temos o salário dos funcionários, que agora, inclusive, com a última notícia do Copom, de que provavelmente não teremos uma diminuição na taxa de juros básicos, na taxa Selic, pelo fato de que o brasileiro está ganhando mais. Gente, é um contrassenso. O Copom deveria olhar para as entranhas dos gastos públicos e fazer com que a população fique muito feliz de pagar maiores salários e fazer com que o povo possa, afinal de contas, quem recebe vai investir no local. E investindo no local, no bairro onde está, as empresas crescem, as empresas prosperam e a partir daí o dinheiro circula e é aquela velha história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Hoje eu vou conversar com um menino, posso dizer assim, ele é bastante jovem, já passou pelo funcionalismo público, militar por profissão e que está vindo de uma das cidades que mais cresce no estado de Santa Catarina. A Chapecó é símbolo de empreender, todo mundo vai lembrar do time da Chapecoense, que infelizmente teve aquela fatalidade, mas que se reergueu porque é um povo de muita raça, um povo de muita luta, um povo na qual eu, como catarinense, tenho muito orgulho de falar desse oestão catarinense, que é um povo que faz e acontece. Essa é uma das grandes verdades e uma das máximas. Afinal de contas, eu sou manezinho, sou de Floripa e a gente veio para cá, eu vim para cá, para essa cidade de São Paulo que nos abraça. São Paulo é tudo de bom e ele está se aventurando nesse mercado. A Cleito Querubim, ele é empresário e mentor, especialista em gerar transformação na vida de pessoas comuns que têm o desejo de crescer e prosperar nessa terra. Ele depois vai dar o arroba dele do Instagram, vai poder fazer a propaganda das mentorias, dos cursos, vai nos mandar material, vai nos mandar pensamentos, porque essa parceria aí vai durar bastante tempo. Ele veio através de uma conexão com um querido amigo, que é o Tulo Vitti, está nos Estados Unidos lá voando, esse menino voa. Afinal de contas, fazer o bem deve ser para todos, mas só alguns colocam em prática. O Cleito, ele buscou o conhecimento em diversas áreas e esteve com os maiores empreendedores do Brasil. Como eu disse anteriormente, a escola de Chapecó já faz com que tu saia com os maiores, muito orgulho desse povo de Chapecó. A minha esposa é de Joaçaba, então é do Oestão. Realmente muito orgulho. Só no futebol eu vou pedir, pelo amor de Deus, chapecoense, para de dar surra no meu Figueira. Por favor, a gente está precisando de uma alegria lá na capital, lá no Estreito. A gente está precisando dessa alegria. E agora dedica a sua vida para buscar outras pessoas a transformarem sua mentalidade e começar seus negócios através de treinamentos e franquias. Depois eu vou ler o restinho da biografia dele, que é bastante grande. Na realidade, Cleito, eu queria que tu aqui apresentasse para o público aqui da Vivax. Hoje nós já somos mais de 50 milhões de casas atingidas e é claro que nós temos que mudar o mindset das pessoas para que elas tenham o prazer de conseguir resenhar, assim, de ver boas expectativas, boas conversas e boas possibilidades para que elas possam alimentar e crescer no corpo, na alma e no espírito. Seja bem-vindo, meu conterrâneo catarinense e esse empreendedor de Chapecó. Nos dá tuas boas-vindas e nos conta um pouquinho da tua trajetória. Primeiro agradecer pela oportunidade ao Pod Vivax, a TV Vivax. Luciano, obrigado aqui por abrir teu espaço pra gente também. Agradecer o Túlio, que tá lá nos Estados Unidos. O menino é demais, um coração gigante. Obrigado aí pela oportunidade e pelo convite da gente estar podendo falar de empreendedorismo, falar de alta performance e levar resultado para os empreendedores. Como você bem pontuou,
Pessoas que trabalham tanto, né, lutam contra o mundo, é o colaborador, muitas vezes é o modelo de negócios, são os impostos, é a carga tributária, o risco Brasil. E a gente vai estar aqui compartilhando com o pessoal de casa muita transformação, muito empreendedorismo, muitas sacadas para você conseguir performar mais na tua vida e nos teus negócios. Eu sou o Cleito Querubim, sou empresário e mentor, tive uma trajetória de 6 anos no Exército, eu falo que eu treino e lidero pessoas há mais de 10 anos. Fui um ex-sargento, passei 2 anos no pelotão de operações especiais e há 7 anos que eu empreendo. E nessa jornada aí de empreendedorismo, muito jovem, né, buscando conhecimento, buscando transformação, gerando resultado. No último ano aí a gente faturou mais de 10 milhões de reais, hoje a gente lidera um grupo de mais de 100 empreendedores, juntos a gente fatura mais de 100 milhões de reais, gera milhares de empregos. E é uma honra para mim estar à frente desse grupo, gerando transformação nas pessoas e levar essa mensagem para os 4 cantos que o Brasil deve empreender. O nosso povo, não só o chapecoense, né? O pessoal de Santa Catarina tem isso no DNA, no sangue, mas o povo brasileiro em si, ele tem o desejo de empreender, porém a gente não é preparado, não é treinado para empreender. Então essa é a nossa grande missão hoje, fazer com que as pessoas que sabem que elas podem dar mais da vida, dar mais dos seus negócios, dar mais para a sociedade. Quando o empreendedor dá certo, eu acredito que ele colabora para a sociedade. Então, levar essa mensagem para casa de cada pessoa, que todo mundo que está acompanhando pode Vivax aqui. Pode ter certeza que hoje vai estar aqui com estratégia para você performar mais. Cleiton, participar da vida militar, tá? Como funcionário público, ajudou na construção da tua organização, da tua metodologia, do fato de repente, tu teres disciplina e foco? Eu acredito, Luciano, que eu só sou o homem que eu sou hoje por todos os lugares que eu acabei passando. E o Exército teve um grande pilar na construção do meu caráter, dos meus valores. Sem dúvida, as coisas que a gente passa na jornada militar é só lá pra gente passar. Então, uma pessoa que nunca teve esse contato, ela não sabe o poder pessoal que ela carrega dentro. E hoje, dentro do mundo dos negócios, isso contribui muito pra gente crescer nossas empresas, pra gente liderar. Eu falo que na tropa a gente aprende a liderar pessoas para vencerem a morte. E no mundo dos negócios a gente treina as pessoas para vencer o jogo, que é desgaste emocional, desgaste às vezes financeiro, às vezes o desgaste físico também, o empreendedor tem muito isso. Então, com certeza, o preparo mental que o militarismo me deu, hoje me ajuda a tirar muitas coisas da vida empreendedora, que é difícil também, de letra, e a gente consegue compartilhar essas estratégias com outros empreendedores. É legal até, Luciano, pontuar, você tocou aqui no acidente aéreo envolvendo os jogadores da Chapecoense. O acidente aéreo envolvendo os jogadores da Chapecoense me fez eu tomar a grande decisão de me tornar um empreendedor. Na época eu era terceiro sargento do Exército, sargento Querubim, e eu lembro muito bem que no momento da convocação, quando a gente descobriu que aconteceu aquela fatalidade com os jogadores da Chapecoense, eu era um dos poucos militares que era de Chapecó. Na verdade, eu era o único sargento dentro do grupo de sargentos oficiais que era de Chapecó. Eu tive a honra de fazer a guarda fúnebre dos acidentados. E cresci no estádio com meu pai. Na época, a Chapecoense era um timinho lá de jogava muitas vezes a segunda divisão do Campeonato Catarinense. A gente assistiu o jogo na Coreia, eu lembro. Não tinha arquibancada, Luciano. Era Coreia no chão, o ingresso era R$5. Meu pai me levava a ver os jogos lá com aqueles times que eu nem lembro mais o nome, os times lá de segunda divisão de Santa Catarina. E quando eu entrei com o primeiro corpo dentro do estádio, eu olhei para minha esquerda, alguns outros corpos já tinham entrado com outros oficiais e sargentos, e eu vi uma criança chorando do lado do caixão do pai dela. E eu não consigo descrever para as pessoas como foi essa cena. Eu lembro do peso do caixão, eu lembro da chuva, eu lembro do estádio, aquela atmosfera de tristeza. Eu nunca senti aquilo na minha vida. E a gente, quanto militar, a gente é treinado para não demonstrar as nossas emoções. Então, por mais que o meu rosto era o rosto de pedra, o meu coração ali estava apertado. E quando eu olhei para minha esquerda, eu lembro do caixão, eu olhei para aquela criança chorando do lado do pai dela, é como se um raio caísse na minha mente. Cleiton, eu vou te fazer porque eu acordei, Luciano, e será que eu tô fazendo tudo que eu vim para fazer? Será que realmente estou conectado com meus sonhos? E ali foi eu que tomei a decisão de pedir a exoneração do Exército. Foi naquele dia. Cleiton, tu tá com quantos anos hoje? Hoje estou com 28, fazer 29 daqui a uns dias. Uma criança ainda. Um jovem. Uma criança. Entrasses no Exército com quantos anos? 17 para 18 anos. Terminasses o ensino médio e aí fosses pro Exército. Eu comecei a estudar para concurso público com 14 anos. Eu perguntava pro meu pai, eu tinha sempre desejo de ambição. Minha família é muito humilde, vendi cocada nas ruas de Chapecó. Pai, como é que eu faço para ter dinheiro? Ele vira com funcionário público. Você já ouviu falar isso? Vai ganhar bem, vai trabalhar pouco. E eu acreditei nisso.
Então, com 14 anos, eu já estudava para os concursos públicos. Na época, concursos disponíveis eram concursos militares. Então, era a escola de fuzileiro naval, a escola de sargento das armas. O teu pai e a tua mãe, eles são empreendedores ou são Não funcionários públicos? Não são empreendedores e não são funcionários públicos. Meu pai é consultor civil e a minha mãe é dona de casa. Perfeito. Então, na realidade, tu vivesses um exemplo do caráter do pai e da mãe. Exato. E que te levaram a, de repente, buscar uma zona de conforto através do serviço público. Era o melhor conselho que eles tinham. Eu entendo, meu pai estudou até a 4ª série, Luciana. Minha mãe não passou da 2ª série. Então, dentro da cabeça dele, dentro da mentalidade deles, da visão de mundo, era uma coisa muito boa. Um filho passar num concurso público, ter um status, um prestígio na sociedade. Então, ele me deu o melhor conselho que ele podia na época. Eu lembro o dia que ele me deu esse conselho, Luciano. Ele estava no quintal de casa, fazendo umas melhorias ali no gramado, fazendo uma jardinagem. Eu cheguei, pai, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Ele falou, filho, você tem que ser funcionário público. E tinha 14 anos? Não, com 14 anos eu comecei a estudar. Isso foi antes, devia ter uns 9 anos ele plantou a semente na minha mente. Eu fiquei naquilo, funcionário público. E aí quando eu fui começando a amadurecer para os estudos, eu não gostava muito de estudar, quando eu fui amadurecendo para o estudo, falei, vou estudar para o concurso público. Aí, aos 14 anos eu deixei um pouco a escola de lado, eu ia para a escola e estudava para o concurso público. Tinha apostila, material. Cleiton, hoje com 28 anos, foi o que 28 anos, tu tens, tá? Então tu entrasses muito cedo no Exército, seguisses uma carreira. Qual foi o teu maior salário no Exército? No Exército, meu último prolabore, com 100 férias adicional, foi R$ 5.200. 5.200 para uma cidade de interior te dava um determinado conforto. Status, né? Batia nas costas, sargento querubim, prestígio, né? Prestígio. Então eu estou pegando alguns lances aqui, prestígio. Vamos voltar ao fato da tragédia da Chapecoense. Vários jogadores do interior de Santa Catarina, com um time constituído, indo disputar um campeonato sul-americano, com a possibilidade, sim, de ser campeão, tanto que depois ele foi considerado campeão emérito, e o povo ali se reergueu com tanto os administradores do clube da Chapecoense, como aquela comoção, que não foi só uma comoção na cidade de Chapecó, mas ela foi uma comoção nacional e mundial. A Chapecoense ela se reportou ao cenário mundial, ficando conhecida no mundo. O fato é que a gente sabe que, infelizmente, o erro foi um erro humano no que se refere à queda da aeronave, em virtude de uma economia boba no que se refere ao abastecimento. Eu quero fazer esses pequenos links porque, de repente, um menino com 9 anos de idade recebe um insight, guarda numa caixinha da cabeça dela de que ele deve ser funcionário público. Ele segue a sua trajetória e vence naquilo que foi planejado por uma ideia imputada pelos pais, mas de repente, numa comoção de uma cidade, ele tem um outro insight e diz assim, opa, eu não quero ficar refém desse salário, acho que eu tenho muito mais a oferecer. Mas é claro que de repente o pai olhou e disse, filho, não sai. Aí vem a mãe e diz, filho, tu já estás aí com uma certa estabilidade. Eu vi que tu és casado, aí já tem a esposa. Tem filho já? Não, ainda não. Ainda não tem filhos, então vem os sonhos. Foi fácil tomar essa decisão? Não, porque você luta contra o mundo, né? Quando você toma a decisão. Então você tem um bom cargo público, tem o prestígio da família, tem o prestígio dos amigos. Agora você fala que você vai mudar completamente, vai pedir exoneração. Você tá louco? Você tá louco? Como assim você vai pedir exoneração? Você vai fazer o que da vida? Não sei, eu vou empreender. Porque eu acredito que empreender é o que vai realizar os meus sonhos. Eu não conheço ninguém que tá aqui ao meu volta que tem as coisas que eu desejo ter, que tem no meu coração, as ambições que eu quero realizar. Então, respondendo a pergunta, não foi nada fácil. Tive que lutar contra o contágio social, da família, dos amigos. Não tinha nenhum empreendedor na época à minha volta para me mostrar o caminho. Então foi bem difícil, foi uma decisão de coragem. É isso aí. Na realidade, essa é a pergunta que eu te faria. O medo ele pode paralisar, mas a coragem te alavanca? Qual é a diferença na tua tomada de decisão? Porque, com certeza, como ser humano, nos teus pensamentos mais íntimos, em alguma das oportunidades, te bateu o medo. Eu acredito, a nossa mente ela tem 2 tipos de medo, né, Luciano? Que é o medo instintivo, que é esse medo que faz a gente não subir na beirada de um prédio e se lançar. Tem esse medo instintivo, é o mesmo que nos protege a vida. Então faz com que eu não saia aqui para essa rua que tem na frente aqui da TV e cruze ela sem olhar para os 2 lados. Esse é um medo benéfico. A pessoa fala, não, você não deve ter medo. Não, você tem medo. O medo é instintivo. Esse medo que te protege a vida é um medo benéfico. Agora tem outro medo, que é o medo de pânico, que é o medo que te paralisa, que é só um jogo mental.
E acredite, foi dentro das instruções militares que eu aprendi a controlar esse segundo medo. O primeiro medo é o medo benéfico, o segundo medo a gente tem que tomar um cuidado com ele. Porque muitas vezes os ensaios mentais que nós temos na nossa mente são coisas que só vão acontecer lá na nossa mente. Então essa ansiedade, e aí, será que eu vou dar certo? Será que eu vou fracassar? Eu tinha esses pensamentos, só que eu sabia que era uma alucinação criada pela minha mente. E aí o que eu fiz para conseguir vencer esses medos nessa época? Eu comecei a me cercar de pessoas que tinham resultado com o negócio. Eu comecei a buscar modelos que eu pudesse seguir. Então, em todo lugar eu encontrava com um empreendedor, um dono do posto de combustível. Eu falava, e aí, como é que você fez? Como é que foi a tua história? Me conta aí, Luciano, como é que foi a tua história? Como é que você começou? Eu ia numa loja, e aí, quanto você fatura? Quanto que sobra líquido por mês? Eu fui começando a validar crenças, porque se você parar para a minha trajetória, eu tomei a decisão de ir embora no dia do acidente, do dia da guarda fúnebre. Mas eu só tive a coragem de realmente de assinar o papel e da baixa das Forças Armadas no começo do ano de 2019. Quantos anos depois? Foram quase 3 anos. 2 anos e alguns meses. E isso foi se alimentando dentro de ti como vários monstros até tu fazer essa desconstrução e poder, de repente, buscar o caminho do empreendedorismo. Nesse período de tempo eu estudei Direito, eu vi que você é um jurista, eu estudei Direito até o 5º semestre e decidi optar por não seguir. Eu tenho uma irmã mais velha, que é advogada, tem escritório. Como é que é o nome da tua irmã? Karina Querobim. Ela é focada no direito previdenciário. Lá em Chapecó. Lá em Chapecó. Lá em Chapecó. Eu fui conselheiro estadual no estado de Santa Catarina. Tive o prazer de ministrar várias palestras lá na universidade em Chapecó, tanto na Uniaselv quanto na Unichapecó. Então, eu tenho um carinho muito grande, tenho vários clientes em Chapecó. É uma cidade que me fascina. Realmente é um povo muito diferenciado. Muito diferenciado. O medo te paralisou. Tomasses uma decisão, tivesses um insight, 3 anos para efetivamente dar o próximo passo, e o próximo passo é um passo de coragem, que não é assinar um pedido de afastamento ou um afastamento provisório, mas dizer, não, eu vou romper esse condão, deixar para trás, com muito orgulho, tudo aquilo que eu aprendi, mas começar uma nova etapa. Chegasse a fazer reservas financeiras para poder tomar essa decisão? Então, na época, antes de eu pedir realmente o desligamento, eu comecei a empreender. Já comecei com alguns negócios, então eu já estava tendo algum resultado, não era um resultado significativo. E a grande virada de chave foi quando eu sentei com um empreendedor, ele tem grandes startups lá, o Emiliano, é uma pessoa que eu admiro muito, muitas soluções para o agro, e ele me contou uma metáfora. Ele falou assim, Cleito, é muito fácil empreender quando você está seguro. Imagina você sair com o teu barquinho de dentro de um grande cruzeiro que cruza os oceanos e não sente a vibração das ondas, e você tá lá com o teu botezinho, remando. E de repente vem uma onda, você vê que aquela onda você não vai vencer, você pega a corda e volta pro cruzeiro. Agora eu quero ver você ter coragem para você cortar essa corda. Talvez ele nem lembre dessa conversa que a gente teve, mas pro Cleito isso teve um total significado. Falei, faz sentido isso. Empreender aqui nas minhas horas vagas, vai ali, cuida um pouco do negócio, um pouco você trabalha como funcionário público, é muito fácil. Quero ver eu ter a coragem de realmente fazer isso aqui dar certo e ser talvez o meu único propósito de vida. E aí foi quando eu tomei a decisão real, através de uma mensagem de um outro empreendedor. Eu falei, não faz sentido. Eu tô voltando pro cruzeiro, toda vez que a coisa apertar, eu vou voltar pro cruzeiro. Cleiton, uma das coisas que a gente mais vê hoje no mundo virtual, no mundo da internet, no mundo do Instagram e de todas as mídias aí, são os mentores. Então existem bons mentores e existem falsos mentores. Quando tu entrasses na área de empreender e resolvesses trabalhar na modificação de mindset, de uma série de pensamentos que às vezes eles nos proporcionam não a exteriorização, mas a interiorização, tu não pensasses um pouco nessa prostituição desse mercado? Então, pelo contrário, eu acredito, Luciano, que eu só consegui construir alguns resultados porque eu tive bons mentores. E esse desejo de ensinar as pessoas eu sempre tive no meu coração. Sempre foi o cara que compartilhou, Luciano, eu tô fazendo uma estratégia de negócio aqui, talvez para algum dos teus modelos de negócio vai funcionar. Eu sempre fui esse cara aberto, eu acredito que quando a gente compartilha algo com alguém, isso faz com que a gente prospere mais, porque a gente vive num mundo de causa e efeito. Então, quando eu faço bem para você, de alguma maneira, se você não conseguir me retribuir, pode ter certeza que ali na frente a conta vai fechar. Deus é muito justo, o mundo é muito justo. Eu acredito nisso. É uma filosofia de vida que eu tenho. Então eu sempre gostei de ajudar pessoas. E eu fui um cara muito autodidata. Eu aprendi a buscar informação.
E quando eu comecei a empreender, eu tive minhas barreiras. Eu não sabia como contratar um colaborador, eu não sabia como treinar esse colaborador, eu não sabia como manter um time engajado, criar cultura dentro de uma empresa. Eu fui para uma cobertura de 300 metros quadrados, tive 16 colaboradores e eu estava entrando em parafuso que eu não conseguia ter a gestão daquele negócio. Porém, toda vez que eu tive desafio na minha vida, eu sempre soube que era porque eu não sabia algo. Então eu gosto da frase que é: todo sofrimento é sinal de ignorância. Toda vez que eu tive dificuldade financeira é porque eu não era bom em fazer gestão das minhas finanças nem fazer dinheiro. Toda vez que eu tive dificuldade com o meu time é porque eu não era um bom líder. Toda vez que eu tive dificuldade no meu casamento é porque eu não era um bom parceiro de vida ou eu não entendia como as coisas funcionavam. E a gente acaba criando uma cultura do ensino, que é o quê? É normal você estudar 5 anos para ser um advogado, 5 anos para você se formar um engenheiro, 6 anos para você ser um médico. Agora, não é normal você estudar 5 dias para aprender uma estratégia de negócio, não é normal você estudar 5 dias para melhorar o teu relacionamento, não é normal você estudar 5 dias para você aprender a cuidar da tua mente, das tuas emoções. Então, a gente acaba criando uma cultura que ser técnico é muito bom, mas as coisas que realmente produzem resultado na nossa vida, a gente não tem a cultura de estudar. E eu comecei a criar essa cultura. Eu gosto de fazer um paralelo, Cleiton. Claro, deve. Tu tocasses num assunto que para mim é muito particular. A franca maioria das pessoas, elas costumam jogar o seu fracasso ao outro. A culpa é sempre do outro. Quando nós culpamos o outro, isso é sinal de que nós já estamos fracassando internamente. Isso para mim é um fato. Na minha humilde concepção, eu acho que nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E aprender com os nossos fracassos faz com que a gente chegue a novos planos, desde que a gente tenha essa humildade. É isso mesmo? 100%, eu acredito 100% nisso, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, por que você está com essa roupa hoje, Luciano? Por que você decidiu vir aqui para esse podcast? Nem colocou uma arma na tua cabeça pela manhã, você vai conversar com o Cleiton, você vai vestir essa camisa branca, esse blazer muito bonito por sinal, né? Você veste muito bem, ele se veste muito bem, né? Então ninguém coloca uma arma na nossa cabeça, mas todos os dias a gente está tomando microações. Eu gosto de imaginar a seguinte metáfora. Quando a gente acordam 100 pessoas conosco, ao mesmo tempo. A mesma roupa, o mesmo pijama, o mesmo acessório, o mesmo relógio. Só que cada pessoa tem uma ação diferente, isso é livre-arbítrio. Então uma dessas pessoas aperta sua neca. Uma das outras pessoas enche o ar do pulmão e fala: obrigado Deus, porque eu tô vivo mais um dia. Tem outra que levanta e dá um tapa na esposa. Tem outra que: nossa amor, como você tá linda. A nossa missão é escolher de forma intencional ser a pessoa que nos aproxima do nosso sonho todos os dias. Isso é livre-arbítrio. Ninguém obriga você a ser ninguém. Ninguém obriga você a tomar nenhuma ação. Mas toda essa ação vai gerar um resultado. Plantio não é obrigatório, a colheita sempre é. A gente obriga a estar aqui trabalhando até essa hora, você poderia estar fazendo várias outras coisas com a tua família, com as pessoas que você ama, você está aqui. Então isso vai gerar um resultado para você, de alguma maneira. E eu acredito nisso. E quando a gente se coloca como, eu falo que é o vítima, né? Ausência de responsabilidade. Lá na empresa a gente dá o maldito vítimos, né? Que é um vírus que se instala no corpo do ser humano e faz ele não ter resultado. É como se você tivesse uma Ferrari para você andar numa estrada a 300 km por hora e toda vez que você reclama, você entra numa rotatória. E tem pessoas que não saíram da rotatória. É o governo, é o chefe, é o colaborador, é o sócio. E não tem poder para mudar as outras pessoas. A única pessoa que você tem capacidade real de mudar é você. E muitas vezes a gente não consegue nem mudar nossos próprios comportamentos. Então, para o empreendedor que ele vai gerar resultado, ele tem essa visão de mundo. Ah, mas é culpa do meu sócio. Mas quem escolheu o sócio? Ah, a culpa é do colaborador. Quem colocou o colaborador na empresa? Ah, a culpa é do gerente. Quem contratou o gerente? Então, quando você começa a olhar a vida nesse prisma, você começa a ter poder pessoal. E aí, se você tem poder pessoal de alterar seus comportamentos, você ganha o mundo. Cleiton, o grande fato é que o autoconhecimento ele vai ser o primeiro passo para que você possa prosperar em qualquer área da sua vida. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Eu vou te fazer um questionamento que, dentro do que tu estás falando, ele é muito particular e muito peculiar. Nós apontamos o dedo para o próximo, muitas das vezes nós permitimos que esse próximo venha fazer o domínio da nossa vida e a gente passa a se autoflagelar e se auto-chicotear, fazendo com que realmente a nossa vida seja um ó céus, ó terra, ó inferno e nada mais dá certo. O segundo pensamento, tu falasses de mentorar ou de ser mentorizado, é o fato de que isso é bíblico. Na realidade, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele escolheu os 12 apóstolos e as pessoas eles passaram a segui-lo, ele é o mentor daquelas pessoas e fez essa transformação no que se refere ao eu, ao próximo, ao mundo, ao perdão, ao amor, à prosperidade e assim subsequentemente.
E o terceiro pensamento é o fato de que muitas das vezes as pessoas elas dizem que não prosperam ou que nada dá certo na vida delas, mas não dão o próximo passo para sair da sua zona de conforto. Eu queria que tu fizesses um link entre essas três situações, porque nesses 20, 30 minutos que eu acredito que a gente está tendo de podcast, eu já te preparasses muito para poder enfrentar as suas escolhas de vida. E dentro dessas escolhas da vida, tá te tornando um líder para poder estar à frente, não das decisões das pessoas, mas como um instrumento para que elas possam gerar esse autoconhecimento e crescer. Eu queria que falasses um pouquinho a respeito disso. Eu gosto de... E obrigado por você valorizar isso, esse posicionamento. Quando a gente é jovem, as pessoas elas tendem a... Esse menino aí, será que esse menino tem alguma coisa para me ensinar? Eu me lembro quando eu ainda era sargento, chegou um cabo velho, missão de paz no Haiti, missão de pacificação no Rio de Janeiro, e eu fui comandar a esquadra dele com 20 anos de idade. Então ele nem sabe o quanto que aquele homem me ensinou a amadurecer. Porque ele viu lá com seus 8, 9 anos de tropa, um menino chegando sendo o líder imediato dele. Então essa postura que eu tive que aprender lá dentro do exército, ela me ajuda muito hoje no negócio. Hoje a gente mentora empreendedores que faturam alguns milhões de reais por ano, tem vários colaboradores, e eles têm idade para ser meu pai. Então esse pulso firme, essa característica de liderança, eu acredito que Deus tem me preparado para fazer algo grande. E eu estou atendendo o chamado dele. Quando você fala que Jesus tinha seus mentorados, era o único jeito dele deixar a mensagem dele se propagar. E até hoje a gente fala no nome dele. Eu gosto de Provérbios também, que na palavra de Provérbios fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E por mais que as pessoas não valorizem o conselheiro, não valorizem o mentor, todo mundo tem mentor, Luciano. Você tem teus mentores. Cleiton, mas não tem aquele mentor que eu tô lá para ser mentorado por ele. Mas as pessoas que têm acesso ao nosso coração são pessoas que nos mentoram. Meu pai, o seu Pedro, é o cara de mais caráter que tem no mundo. Ele me ensinou muitos valores sobre honestidade, sobre ser homem, no fio do bigode. Se você deu a tua palavra, vai lá e cumpra a tua palavra, seja honesto. Porém, meu pai não é uma pessoa que pode me dar conselho sobre negócio, porque ele nunca teve um negócio. E eu tive que ter essa consciência, porque lá no começo, quando eu ia pedir tomar decisões na vida, eu ia me aconselhar com a minha família, com as pessoas que eu amava, que tinham acesso ao meu coração. E nem sempre eles tinham o melhor conselho. Lembra lá com os 9 anos de idade, quando eu tomei a decisão de ser um funcionário público? Era o melhor conselho que o meu pai, enquanto mentor, tinha para me dar. Então, para você que está ouvindo esse podcast, você tem teus conselheiros. Você tem que olhar para a volta se teus conselheiros têm resultado na área que estão te aconselhando. Você não pode tomar conselho de casamento com uma pessoa que é solteira, não faz sentido. A mesma coisa, você não pode tomar conselhos sobre negócio com quem nunca teve um negócio. Vai ser um palpite. E existe na natureza humana, Luciano, algo que faz com que seja uma maldição. E é algo que eu tenho me policiado. Eu tenho colocado ali um sentinela na minha mente para tomar cuidado. Se você me perguntar algo que eu não sei, eu vou ter a humildade de falar, Luciano, eu não estudei o suficiente para isso, para te dar uma opinião. E tem sido o meu treinamento. Porque quando você chega com uma pessoa e pede o que você acha, ela sempre quer falar alguma coisa porque ela não quer parecer burra. E aí tá cilada. Nós, enquanto empreendedores, chega aqui, vamos tomar um conselho talvez com uma pessoa que nós amamos, nossa esposa. E a nossa esposa, por melhor coração que ela esteja, melhor visão de vida que ela tem sobre nós, talvez o conselho dela não vai ser um conselho útil para o nosso negócio. Cleiton, quando a gente fala, isso é uma coisa muito bacana, nós somos a média das pessoas ao qual nós andamos. E fazer as escolhas, nós saímos da nossa zona de conforto para que nós possamos alcançar novos horizontes, é uma situação bastante difícil. Claro que tem aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, que fala o dia que eu saí de casa, e é basicamente isso, a gente tem que tomar decisões de vida. Essas tomadas de decisão muitas vezes fazem com que até a gente chegar a esse ponto, a gente se aconselhe realmente com inúmeras pessoas que não estão ávidas a nos dar aquele melhor preparo, não por algum erro ou por alguma ignorância, mas porque elas não foram treinadas, não estão capacitadas para nos auxiliar nesse instrumento. Quem foi aquele que foi o teu primeiro amigo, vamos colocar mais ou menos assim, ou companheiro, ou aquela primeira pessoa que fez tu dizer assim, poxa, tá na hora não de deixar os meus amigos do exército, mas de partilhar novos ciclos de amizades, porque a gente pode ter vários ciclos de amizades e assim subsequentemente, até para não parecer arrogância, que agora eu não quero mais esse lado ou aquele lado. Isso é uma coisa bastante complicada, a gente tem que sempre ter muita honra das nossas origens. Quem foi o primeiro que te vem à mente, aquele que disse assim, ó, poxa,
eu posso voar enquanto eu estou aqui na Terra. Olha só, muitos mentores. Eu ainda tenho muitos mentores. Eu tenho uma lista numa das paredes da minha empresa, uma empresa de parede de vidro, né? E tem uma lista de pessoas que eu me aconselho. E do lado do nome de cada dessas pessoas, tem a especialidade que ela tem. Então eu preciso de alguma coisa relacionada a automações, eu ligo para tal pessoa. Eu preciso ligada à gestão, eu ligo para tal pessoa. Eu preciso de um conselho espiritual, eu ligo para tal pessoa. Tem uma lista, é sério, eu vou te mandar uma foto depois, Luciano, para você ver. É legal isso. O meu primeiro conselheiro foi um cara chamado Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Porque por coincidência, eu estava passando por um desafio financeiro também no ano 2016, e eu comecei a ler esse livro. E aí eu fui atacado pela doença do empreendedorismo, porque o Robert Kiyosaki fala que uma das melhores formas de você gerar dinheiro com qualidade é você tendo um negócio. Então foi o Robert Kiyosaki através de um livro. Depois de um tempo, a pessoa que me deu o insight de mudar ciclo foi uma pessoa chamada André Toso. Daí eu conheci a família Toso, é um grande amigo, estava conversando com ele, está aqui em São Paulo, inclusive agora. São múltiplos negócios, desde o agro, distribuidora, tem muito resultado mesmo. E a gente acabou, por coincidência do destino, se conhecendo e viramos grandes amigos, de tomar café junto. Tem um cara que eu falo para ele abertamente: André, eu tenho você como um mentor. E ele se tornou um grande amigo meu. E nos momentos mais de dificuldade que eu estava passando, talvez ele nem sabe disso, vai ficar sabendo que quando ele vê esse podcast. Eu pensei na minha lista, porque eu sempre pensei assim: a gente não deve procurar o como, mas deve procurar quem. Porque é um mentor. Quem tem o resultado, quem já passou por uma situação parecida com essa, que tem o caminho. Lá no exército a gente procura o mais antigo. Quem que é o cara que foi para essa missão aqui, que ele sabe qual que é o bizu? Então, quem que é a pessoa que tem... Eu quero só te fazer um adendo, até porque tu falasse uma coisa agora. Em 2016 eu passei por um momento de dificuldade financeira. Tu já eras provavelmente um funcionário público. Já era. E tivesses um descontrole financeiro, mesmo tendo receitas certas. E isso, por mais que fosse um momento, te serviu de um grande aprendizado para que tu possas hoje dizer o que fazer, na verdade dizer um pouquinho de arrogância, auxiliar na vida das pessoas, do como e do porquê? Com certeza, eu acredito que a gente aprende com os nossos fracassos, né? Tem o sábio cai num buraco que o inteligente... O sábio cai melhor, o sábio jamais cairá num buraco que o inteligente aprendeu a sair. Porque ele caiu. E eu acredito na sabedoria, que quando a gente consegue aprender com o erro de outras pessoas. Esse foi um dos meus fracassos financeiros. Eu tive outros. Quando eu comecei a empreender, não foi só flores. Pelo contrário. Eu tenho orgulho de bater no peito e falar: passei por vários desafios em muitas áreas e ainda vou passar. Porque quando é grande, ela tem desafios. Mas hoje o Cleiton ganha mais do que os 5 mil reais lá de trás. Algumas vezes mais, né? Eu brinco que a gente faz num dia o que a gente não faria na vida no exército. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Na realidade, eu estou te fazendo essas pequenas perguntas, Cleiton, porque todas as pessoas elas acham, e por isso eu te fiz uma pergunta inicial a respeito das falsas propagandas relacionadas àqueles que vêm com um pacote pronto no que se refere a empreendedorismo. Para que se empreenda, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, tem que ter o autoconhecimento. Eu também li Pai Rico, Pai Pobre, como inúmeros e inúmeros outros livros. Eu sou escritor, eu sou membro da Academia de Letras na minha cidade natal. A minha família é de Biguaçu, do interior, e eu tenho muito orgulho disso. Na realidade, a gente não deve esconder nosso passado. A gente deve se orgulhar do aprendizado que esse passado nos deu. Qual é a tua religião, Cleiton? Eu sou cristão. Sigo a Cristo, né? Sigo a Cristo, é meu mentor. Então, na realidade, tu olha pro céu todo dia e agradeces pelo dom da vida. Pelo dom da vida, pelo ar que entra nos meus pulmões, pela saúde perfeita do meu corpo, por cada coisa que acontece, que ele permite que aconteça. Tu sabes que isso é um dos primeiros exemplos de humildade. Todo empreendedor ele tem que ser arrojado, mas humilde. Humilde ao ponto de querer aprender, mas arrojado ao ponto de querer dar o próximo passo. Poxa, eu vou falar dessa grande metrópole chamada São Paulo e vamos pensar nas grandes metrópoles mundiais. O que faria alguém daqui de São Paulo que já está empreendendo olhar para esse menino lá do interior de Santa Catarina, numa cidade pequena, mas uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, uma cidade muito abençoada, e dizer assim:
eu devo seguir esse menino no Instagram, eu devo seguir esse menino para que ele me mentore, eu devo participar de um curso dele. Qual é o insight que a pessoa pode ter ao fato de que, tenho só 28 anos. E aí eu vou te fazer um adendo por quê? Tá? Eu tenho uma filha de 20 e uma filha de 23. Legal. Minhas filhas estão empreendendo no mundo da moda. Legal. Minha filha mais velha já está formada em Direito, seguindo o caminho dela, e a minha filha mais nova acabou de ser contratada por uma multinacional e foi atrás todos os dias do sonho dela, e são pessoas que eu contrataria para me mentorar, então não me importa a idade. E eu estou falando menino por causa dessa visão que muitas das vezes o jovem advogado, aí vou falar do meu ramo, tem dificuldade de se colocar no mercado porque é jovem, de alcançar a credibilidade, mas ele tem muito mais conhecimento e bagagem do que muitos e muitos dos mais velhos que de repente se acomodaram. Claro, sabedoria é aprender com o mais velho também, porque cabelo branco é uma benção. A Bíblia fala isso. É isso aí, e eu acho que a gente tem mercado para todo mundo, cada um dentro das suas respectivas faixas do seu conhecimento. Então eu te devolvo a pergunta que eu te faço. O porquê? Por que contratar o Cleiton? Por que buscar a empresa do Cleiton? O porquê ter o Cleiton como aquele que de repente... Cleiton, escutei tua palestra, me dá um conselho, o que é mentorar? Vamos debater aqui, que estratégia vamos adotar? Vem conhecer o meu negócio. Luciano, me responde uma outra pergunta então. Você é um cara ambicioso? Eu sou um cara ambicioso. Você tem sonhos ainda que você deseja realizar? Todos. Eu estou no início da minha vida. Eu sou um jovem de 47 anos. Luciano, se a gente sair e perguntar hoje que nas ruas dessa grande metrópole chamada São Paulo, para 95% das pessoas, todas elas vão falar que querem algo a mais. Querem crescer seus negócios, querem melhorar sua vida, seus relacionamentos. Porque isso está na nossa alma. Esse desejo por crescimento foi Deus que colocou no nosso coração esse desejo de crescer. Então a insatisfação é um estado criativo. Todo mundo está insatisfeito em algum. É uma grande diferença de você ser ingrato e ser insatisfeito. Extremamente grato, mas sempre insatisfeito. Então, se você está ouvindo esse podcast hoje, você é uma pessoa que está insatisfeita, você olha para a tua vida e você sabe que você pode dar mais para os teus negócios, para a tua vida pessoal, que você pode performar mais, é só por isso, esse chamado tem na tua alma. Não foi eu que coloquei, foi Deus que colocou aí no teu coração. E de alguma maneira a gente permite que Ele coloque conhecimentos e que use a nossa boca para levar essa mensagem para outros empreendedores, que às vezes não sabem como construir um processo de marketing bem definido, não sabem como construir uma cultura dentro do time, não sabem como pensar como empreendedor. Eu também não sabia, tá tudo certo, não vim de uma escola que favoreceu isso, mas a gente caminha de aprender, só não é no lugar tradicional de ensino, não é nesse lugar, talvez é num café, num grupo de empreendedores, às vezes nem é comigo que vai aprender, vai sentar lá num evento, vai sentar um outro empreendedor do lado dele que está passando pelo mesmo desafio. Isso acontece direto, eu recebo tanta mensagem, Luciano, no meu WhatsApp. Agora, antes de entrar aqui, a menina me falando, Cleiton, eu sou grato à tua vida por você montar esse evento e me conectar com tal pessoa. Você não tem noção da parceria que está sendo formada aqui. E quando a gente fala de resultado, Luciano, eu tenho resultado. Mas o melhor de tudo é você ver centenas de empreendedores que têm resultado. Então vai lá dar um pulo lá na minha rede social, tem N pessoas falando. E quando outras pessoas falam, eu acredito que a gente deve ver que tem coisa aí. Vai espiar, vai espiar, ver se é verdade, se dá para fazer mesmo. Então, tire suas próprias conclusões. Na realidade, Cleiton, eu te fiz essa pergunta para te chamar porque a gente sabe que isso é algo que as pessoas colocam como uma barreira para desculpas e não dar o próximo passo. Então, por que eu vou pagar para ele? Ele é muito novo. Ou ele é do interior. Não, vou pagar para ele já quebrou. Vou pagar para ele já teve dificuldade financeira. Para quê? Então, as pessoas, na realidade, elas colocam as barreiras com a culpa no próximo, naquele que realmente pode auxiliar. E o grande fato é aquilo que tu comentasses, o mundo ele é feito de conexões. Então, grandes resultados em grandes eventos. Me diga onde tu vais que eu te direi quem serás. É isso mesmo? Eu acredito 100% nisso. Me diga com quem tu andas e direi quem és. Até eu compartilhei uma vez um estudo desse, o pessoal ficou revoltado comigo. Tá num livro, tá documentado isso. E foram várias universidades que fizeram estudos parecidos, que são contágio social. Mas tem um estudo feito por Harvard, e ele está publicado no livro O Poder das Conexões. E eles analisaram o quê? Numa pequena cidade do interior. Uma vez eu falei que era um raio de 8 km, eu errei no dado. Foi uma cidade do interior dos Estados Unidos, onde eles analisaram, mediram a felicidade das pessoas com perguntas. Você se sente feliz? E depois de um tempo, eles descobriram que tinha uma pessoa depressiva nesse raio. Eles fizeram o mesmo questionamento. E as pessoas se sentiam mais tristes.
eles associaram que o simples fato de ter uma pessoa depressiva no raio diminuiu a felicidade e as pessoas nem sabiam por quê. Isso está lá documentado, não é o Clay que está falando, está documentado lá no livro, você pode dar um Google, um chat GPT, você vai estar lá esse dado. Então eu acredito demais que a gente tem as conexões, as pessoas que estão à nossa volta interferem no nosso resultado de forma inconsciente. A gente tem até um neurônio na nossa mente chamado neurônio espelho, você já ouviu falar, Luciano? Já ouvi falar. E o neurônio espelho faz com que a gente se comporte parecido com as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente está num ambiente com empreendedores e eles estão todos falando de negócio, automaticamente para nós vai ser normal falar de negócio. Quando a gente está num ambiente onde todos os empreendedores falam de construir um processo de marketing bem definido, construir um processo de venda bem definido, vai ser normal para a gente ter processo de venda. Tem pessoas que estão dentro do negócio delas, elas nem sabem o que elas estão fazendo. Isso me dói o coração. Eu estava em Dubai, agora, alguns dias atrás, com alguns amigos, e eu conheci um cara lá chamado Kahan. O Kahan é um senhor iraniano que mora em Dubai, e eles têm uma língua que ela é semelhante ao árabe. Só tem um outro nome lá, eu não lembro do iraniano. Depois dá um Google aí, pessoal, para me ajudar. Parecido muito com o árabe. E ele tem um supermercado. E esse supermercado ficava do lado do nosso hotel. Um mercadinho, sabe, aqueles conveniência. Um dia o Fernando Cantarelli e o Kennedy, que são meus sócios em um negócio, eles estavam lá pegando café, estavam no caixa para pagar o Kahan, e o Kahan daqui a pouco deixou eles dois lá, eu de fora olhando, deixou eles dois lá e foi lá fazer um café para outra pessoa que tinha entrado na loja. Eu fiquei olhando aquela cena lá, eu falei, cara, ele não pode tá certo isso. E na hora o meu coração sentiu um desconforto. Do quê? Aquele cara, toda vez que a gente chegava tarde de algum passeio, ele estava lá. De manhã cedo, quando a gente acordava para ir sair, fazer um passeio, ele estava lá. Pela rotina que aquele senhor tinha dentro do negócio dele, ele deveria dormir umas 3 ou 4 horas por dia. E ele estava lá, chutando os canteiros na área para cabecear. E como eu queria poder comunicar fluentemente com aquele cara para, sei lá, dar um livro para ele, para mostrar para ele, porque ele não vai aguentar muito tempo naquela jornada. E eu me sensibilizo porque em todo lugar do mundo tem um empreendedor que foi atacado pela doença do empreendedorismo, não sabe o que está fazendo, mas ele está tentando. Ele está tão embolado ali nas emoções dele, abre, fecha, varre o chão, caixa registradora, contrata colaborador, delega para alguém fazer, não cobra. Isso me sensibiliza, porque são essas pessoas que movimentam a nossa economia hoje. Não é o grande empreendedor, é o pequeno empreendedor. Só que o ciclo das pequenas empresas, dos pequenos negócios, né, micronegócios, é muito curto. Então, de 1 a 3 anos, eles estão prontos para fechar. Isso me dói o coração, porque eu quase tive nesse estágio de quase fechar. Mas por saber que todo sofrimento é sinal de ignorância me forçou, eu, Cleito, autodidata, a passar horas estudando, buscando conhecimento fora, pagando, entrando no carro, sentando com empreendedores, viajando, para que ali, quem quer que sabe fazer. E aí, graças a Deus, Deus me deu essa clareza aí de visão que a gente está a uma informação do resultado que a gente deseja. Sempre é uma informação. Cleiton, falasses aqui no decurso de vários momentos da tua fala, meus sócios. Numa área, meus sócios. Outra área, meus sócios noutra área. Se conectar com outras pessoas que tenham o mesmo objetivo é um caminho crucial, né? Tem gente que não gosta. Eu já tive experiências frustradas com sócio. Hoje eu tenho 6. E eu acho uma benção. Que Deus continue mandando sócios cada dia melhor pro meu meio. Mas experiência frustrada é porque as pessoas não estão na mesma energia. A gente... eu acredito que uma sociedade é como se fosse um casamento. É um casamento. E quando a gente não tem essa clareza, a gente sofre. A maioria dos empreendedores acha um amigo, pega um dinheiro emprestado ou vende alguma coisa, vão montar um negócio. É o aventureiro, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. E aí, no final, ele sai sem negócio, sem amigo. A gente tem que entender o porquê que a gente traz uma pessoa para perto. Ou ela tem smart money, ela sabe alguma coisa que a gente não sabe. Ou ela tem algum conhecimento técnico, algum conhecimento jurídico que a gente não desconhece, mas ele vem para agregar. Eu falo assim, não traga para a sociedade alguém que pode ser um colaborador. É mais barato o colaborador. Ou não contrate alguém que você não pode demitir também, né? Também. Até engraçado que isso é legal. Eu contratei uma irmã minha para ajudar assessora administrativa. E a primeira coisa que eu falei para ela, a Emanuele, deve estar ouvindo esse podcast, Emanuele, tem um irmão gêmeos, mais novos, né? São meus pupilos. Eu trouxe para ela dentro da empresa e falei, Emanuele, eu não posso ouvir um colaborador. Hoje a gente tem uma empresa com 30 colaboradores, lá em MV4 tem 30 colaboradores. E eu falei, não posso ter uma pessoa ouvindo que você é minha irmã, por isso você está aqui dentro. Tu não tem um benefício ser minha irmã. Você tem um malefício. Que teu trabalho vai ter que ser tão excepcional ao ponto de todo mundo olhar e falar, ela é boa e por isso ela está aqui.
Isso faz uns 2 anos, ela não tá na empresa, tá? Mas ficou alinhado, teve um alinhamento de expectativa, então eu não perdi a irmã, ela gosta muito, a gente já almoça algumas vezes junto, então tá tudo certo. Mas a maioria das vezes não acontece isso, né? Tem briga com a família, ou não demite, daí fica com uma pessoa lá que era melhor você pagar um salário pra ela ficar em casa, tá dando prejuízo na empresa, pro negócio. Cleiton, olha só, não fazem muitos anos que Chapecó não tinha aeroporto, que Chapecó precisava pegar a BR para que pudesse se conectar com Florianópolis, que não é um grande centro no que se refere à questão de indústria. Chapecó é um centro muito maior. Hoje os horários de voo ainda são bastante escassos, a Gol é o que faz, a Avianca, se não me falha a memória, e a Gol são as duas que tem, posso estar equivocado, mas se não me falha a memória Isso em algum momento te foi um fator de dificuldade para querer sair de Chapecó e conquistar o mundo? Estavas em Dubai há poucos dias. Então, Luciano, eu acredito que chega um momento que a gente tem que decidir e ser coerente. As nossas ações têm que ser coerentes com o tamanho que a gente quer alcançar. Eu sou uma pessoa ambiciosa, eu vou conquistar muita coisa que eu não conquistei, só que eu não sou incoerente. Então eu sei que eu preciso estar em lugares propícios a que isso aconteça. Uma ótima cidade, agronegócio, multibilionário o agronegócio, movimenta a economia de Santa Catarina, dentro de 10 anos vai ser a maior cidade do estado, dentro de 10 anos. Então, só que não é para o modelo de negócio que eu estou seguindo, e eu sei disso. Então, eu, quanto empreendedor, eu não sou burro, eu não vou montar uma barraca de sorvete num polo norte, não vai funcionar. Então, por isso é uma decisão. Então, respondendo a tua pergunta, sim, o meu modelo de negócio hoje não é o melhor lugar para estar, e mesmo assim a gente construiu resultados incríveis hoje. E já estás pensando, então, em expandir o negócio para outras áreas e outras metrópoles? Um dos motivos de eu estar aqui hoje que é que a gente está vindo aqui para São Paulo, estou trazendo parte da operação, um sócio fica tocando lá e eu vou trazer a empresa para cá. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas, né? Que legal, que legal. Estás trazendo a empresa para São Paulo. Para cá, eu vim ver casa aqui em Alphaville, ninguém vai morar aqui, né? Que bacana, Alphaville é top, Alphaville é top, as conexões lá e o mundo, principalmente o mundo aí da internet, ele tem borbulhado cada vez mais em Alphaville. Eu andei sabendo que vais fazer agora no mês de maio e só no pré-lançamento já tem mais de 100 inscritos e certamente corre, porque todas as inscrições elas vão terminar rapidamente. Estás fazendo aí um grande curso aqui em São Paulo, vais utilizar lá o espaço do Pablo Marçal. Me conta um pouquinho a respeito disso. Então vai acontecendo dia 25, 26 de maio agora, o Intensivo da Alta Performance, que é um evento focado para empreendedores. Eu até gosto de usar a comunicação empreendedor, por quê? Porque tem aquele empreendedor que ele é um empresário, mas ele não se vê como ainda. A autoimagem dele não está clara que ele é um empresário. Então, para empreendedores, a gente vai trazer empreendedores do Brasil inteiro, ele é focado a construir programa mental de empreendedor, trazer uma mente estratégica. Muitas vezes ele ainda está lá pensando como colaborador liderando um negócio, um pequeno negócio, ou seja, um médio negócio. Estrutura de marketing, como que ele faz para atrair cada dia mais clientes qualificados para o negócio dele. Estrutura de processo de venda, fora o contágio social que ele vai estar lá numa sala com empreendedores que estão buscando ir para um próximo nível. Então, você que está aí, é empreendedor, quer ir para um próximo nível de vida e negócio, precisa estar com a gente lá no dia 25 e 26 de maio. Você não vai estar lá com a gente também, né, Luciano? Se Deus quiser, com certeza absoluta. E olha como as coisas elas são interessantes. Eu conheci há 1 ano e meio atrás o Túlio Witt, que se tornou um dos grandes amigos, ele é de uma família assim excepcional. Esse menino ele está voando e vai alcançar os maiores palanques mundiais porque ele é merecedor, ele é um batalhador e, é claro, muito coerente com as suas atitudes e com tudo aquilo que ele prospecta, ele é de verdade. Então, na última semana, eu recebi uma ligação de um dos assessores dele, dizendo que o Cleiton vinha para cá, para que a gente pudesse se conectar, e hoje está aqui realizando esse podcast. Então, o mundo ele é feito, sim, de oportunidades, e a gente não pode perder as oportunidades e os convites. Quem sabe essa conexão que eu fiz há 1 ano e meio lá atrás com o Túlio, pudesse nada prosperar ou não ter nenhum resultado. Mas a partir do momento em que as energias das pessoas elas se encontram, as coisas elas vão acontecer em virtude da gratidão que cada um carrega no coração e da vontade de empreender. É isso que as pessoas devem pensar para com certeza absoluta estarem no dia 25 e 26 de maio contigo? Contágio social é um dos pilares do resultado. Se você estiver bem conectado, as portas se abrirão. Como está acontecendo aqui hoje, que a gente está bem conectado.
Cleiton, essa casa é tua. Gostaria que tu usasses o Pod Vivax nessa tua nova fase aqui em São Paulo, utilizando essa bancada, utilizando os nossos estúdios, para que tu pudesse falar de empreendedorismo. Eu não sei que dia que tu vais embora, parece-me que é amanhã. Tá? Uma pena que não vai dar de gravar alguma coisa contigo por resenha jurídica. Vais embora amanhã que horário, Cleiton? A gente vai às 2 saindo de Congonhas. Não vai dar tempo. Voltas quando? A final do mês a gente tá aqui de Final volta. do mês, gostaria que tu pegasses o meu celular ou liga pro assessor do Túlio para que a gente gravasse o resenha jurídica contigo. Essa casa é tua. Quero que tu deixes uma mensagem aos telespectadores, aos amigos da família da Rede Vivax de televisão, de que na verdade nós podemos tudo aquilo que nós quisermos, desde que seja a vontade de Deus. Como Deus ele é tão bondoso e misericordioso, ele nos dá o livre-arbítrio. Então tudo nós podemos, é isso? Exatamente. A mensagem que eu quero deixar, espero que ela toque teu coração, tua alma, tua casa, teus negócios. E esse desejo que você tem de crescimento aí é Deus tentando se manifestar através de você. Quando você permite ser usado, teus negócios vão fluir melhor, tua vida vai fluir melhor. E eu acredito de verdade que você veio para ser mais, que você tem mais para dar para o mundo. E quando você dá certo na vida, a sociedade ganha. Que a gente precisa que não mais de pessoas que dê conselhos, mas de inspiração. Que pessoas, através da filosofia de vida delas, mostrem para as pessoas de boca calada como construir negócio, como serem maridos melhores, esposos melhores, pai de família melhor. Eu acredito demais nisso. Espero de verdade que Deus possa abençoar você cada vez mais e que em breve a gente possa estar junto em algum lugar. É a vida, é o Pod Vivax, é aqui na Rede Vivax de televisão, uma conexão que faz com que a gente, através dos vários meios de comunicação, canal 334KU, então nós estamos em todo o mundo agro, em todas as fazendas, as antigas parabólicas se transformaram em parabólicas digitais, numa expansão do Brasil para se conectar com o mundo através da banda 4G. Não só através do canal 334, mas a nossa programação e transmissão também passam na banda C. Hoje nós temos os aplicativos iOS e Android, então aquele que quer assistir o Cleiton, baixa o aplicativo iOS e Android, manda sim para os amigos, para os mentorados e assiste esse podcast. Daqui a pouco nós vamos aí fazer o anúncio da data em que o pod vai ao ar e mandem sim, afinal de contas, plantar é uma escolha, mas a colheita é obrigatória. Eu vou colocar isso entre aspas, porque foi a frase que o querido Cleiton começou com o nosso podcast. Gratidão, a casa é tua. Te espero muito mais vezes, Cleiton. Gratidão, tamo junto.